2013, nós passamos por uma situação financeira muito complicada, porque a gente foi ampliando demais o negócio e foi perdendo foco no nosso core business, né? No principal. E isso começou a nos tornar assim, ter um endividamento muito alto. E a nossa captação de grana, né, de caixa, geração de caixa, não era suficiente para pagar os nossos carnês. E aí eu comecei a ver que a corda, né, a água estava começando a subir. E o carnê vence, né? E o carnê vence e a gente não estava mais conseguindo dar a volta. E nisso eu disse, levantei a mão e disse, gente, nós precisamos de um auxílio. Eu sabia que eu precisava de uma força técnica maior e tentei procurar através de planejamento estratégico, mas daí eu tive uma super indicação de um conselheiro, né, de uma consultoria naquela época, que era a Dalcom, através da pessoa do Agostinho Dalla Valle, que está conosco até hoje como conselheiro externo. Então, é a nossa dica de leitura. Daqui a pouco eu falo do livro dele. Pode ser? Pode, com certeza. Então, assim, ali foi o maior desafio, porque eu tive primeiro que mostrar para o meu pai que a gente precisava de um apoio externo, ter humildade para aceitar ajuda e entender que aquilo que a gente tinha feito até então tinha sido suficiente para nos levar até aquele ponto, mas que daí para frente a gente precisava de mais. E aceitar muitas críticas que vieram, né? E a gente precisou reestruturar o negócio como um todo. Qual tu consideras assim o pilar, a linha mestra do trabalho que o Agostinho deixou como legado para vocês? O Agostinho ele tem um foco muito no financeiro, no administrativo, na gestão de custos. Tá? Ele é uma pessoa que se foca muito na questão de custos, despesas, ter aquelas que são necessárias, aquelas que não precisam, a gente corta. Né? Então, é a questão de despesa fixa, o mínimo possível. E o principal pilar é o orçamento. Tendo um orçamento bem feito, a empresa segue por um bom caminho. Mas eu errei muito no orçamento, mas quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente fizer o orçamento, mais a gente vai entender e saber como tem que conduzir ele. O orçamento, né? É um bom norte. O orçamento é o pilar mestre, assim, é ele que vai nos dizer o quanto a gente pode investir, o quanto a gente pode crescer, porque dele se desdobra a questão de fluxo de caixa, se eu vou ter grana suficiente para crescer aquilo que almeja. Com ele eu vou estar explodindo para quais regiões eu vou seguir, com qual produto que a gente vai crescer. Então, hoje a gente faz o cruzamento. Qual que é a minha capacidade produtiva para um determinado produto? Então, eu posso crescer tanto, esse produto entrega a rentabilidade que a empresa precisa. Então, vai fazendo vários cruzamentos para chegar no resultado que a gente espera.